Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Gente, como combinado na aula passada, a gente entrou no assunto de interpolações, né? Falamos da interpolação linear, né? Interpolação quadrática ou interpolação segundo grau, e agora a gente vai falar da interpolação polinomial, né? No qual a gente vai estar determinando ali uma função interpoladora de um polinômio de ordem n, né? Vamos só recordar algumas coisinhas, né? A função interpoladora do primeiro grau, né, ou linear, normalmente é utilizada para 2 pontos. Eu posso ter mais pontos, mas calcular apenas para 2, né? Para a quadrática nós temos que ter 3 pontos, mas eu tenho uma condição que é o espaçamento entre eles sejam exatamente o mesmo, né? E eu posso usar aquela fórmula ou tanto a planilha. E agora a gente vai falar da interpolação então polinomial, né? Para quando eu tenho 3 ou mais pontos, né? 3 pontos caso eles não sigam a ideia da linear, da quadrática, né? Que tem o mesmo intervalo, né? A mesma amplitude de intervalo. Tá? Então, denomina-se interpolação polinomial o processo matemático de interpolação em que a função interpoladora é um polinômio de ordem n qualquer. Até o momento, vimos interpolação linear e quadrática, que são tipos de interpolação polinomial simples ou de baixa ordem. Entretanto, é possível aproximarmos uma função polinomial de ordem superior a 2, de forma a tomarmos o maior número de pontos possíveis. Sendo assim, aumentamos a confiança das aproximações, pois é observado o comportamento do conjunto de dados por completo. Tá? Então, a função polinomial vai ser um polinômio de ordem n, né? Então a gente coloca P1, P2, P3, aonde que nós teremos o A0, que é o termo constante, né? Ou o termo independente, A1 vezes x, A2 vezes x quadrado, A3 vezes x ao cubo e assim sucessivamente. Tá? Isso dentro do intervalo de x0 até xn, que são os n dados que nós temos. Tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui na questão de gráfico, né, ou análise de dispersão. Né? Então aqui eu tenho um conjunto formado por 4 valores, né, sendo x é igual a 2, y é 5, x é 4, y é 12, x é 7, y é 7, x é 9, y é 11. Né, são dados por esses 4 pontos. Note que se a gente tomar 2 pontos, a gente consegue fazer uma aproximação linear, né? Então, entre esses pares, a gente consegue uma aproximação linear. Se eu tomo 3 pontos, poderíamos aqui considerar algo parabólico passando por entre eles, por exemplo, esses 3 uma parábola, esses outros 3 uma parábola, porém, de 2 para 4, de 4 para 7, nós não temos a mesma amplitude. E a mesma acontece aqui, né? 4 para 7 e 7 para 9, os intervalos não são iguais. Tá? Então, o ideal seríamos enquadrar uma função polinomial. Né? Neste caso, teríamos algo mais ou menos neste sentido aqui. Né? Uma função que descreve algo muito parecido com esta expressão. Tá? Que é muito semelhante a uma curva cúbica, né? Ou seja, uma expressão, um polinômio do terceiro grau. Tá? Então, algumas considerações. Para um ponto, né, a gente tem uma função constante, então a nossa f de x é um valor constante que passa por esse ponto. Para 2 pontos, uma função linear do tipo a0 mais a1 vezes x. 3 pontos, uma função quadrática, né? A0 mais A1 vezes x mais A2 vezes x ao quadrado. O polinômio interpolador, né? Que a gente vai ver, ela também faz essa quadrática, exatamente quando esses pontos não são coincidentes. Tá? 4 ou mais pontos, então uma função polinomial de ordem n. Tá? Polinômio interpolador de Lagrange. Tá? Então, o processo de interpolação, né, através de um polinômio interpolador, normalmente vai ser dado pelo método de Lagrange. Tá? Porque o que acontece? Quando nós temos 2 pontos, né, a questão do linear, a gente viu que a gente consegue gerar um sistema 2x2. Os sistemas 2x2 são fáceis de se resolver, né, para achar os coeficientes. Para 3,
a gente gera praticamente um sistema 3x3. Tá? Também, de certa forma, fácil de resolver utilizando eliminação de Gauss. Né? Agora, para 4 pontos, nós passaríamos a ter um sistema 4x4. Tá? Um sistema linear de ordem 4. Para 5, um sistema de ordem 5. Para 6, um sistema de ordem 6. Ou seja, o número de pontos, ele determina a ordem do nosso sistema. Então vocês começam a perceber aqui que quanto mais pontos forem tomados, maior um sistema linear ele vai ser definido. Tá? E isso começa a se tornar um processo um tanto quanto desgastante e longo, principalmente para resolver esses sistemas lineares. Tá? Então, para evitar esse processo, né, Lagrange, né, o método lagrangiano, né, Lagrange ele desenvolveu uma forma de se obter esse polinômio interpolador utilizando um recurso um pouco mais simples. Não digo mais simples na questão de facilidade, mas em questão mesmo de tempo, tá? E esse processo de Lagrange, né, esse polinômio, ele é definido por, né, o somatório de K0 até o enésimo, ou seja, a somatória de todos os seus pontos, né, de YK. O que é esse YK? É o valor da imagem, né, o valor de Y, vezes a LK de X. Né? O que é essa LK? Né? Essa LK são chamados de fatores ou coeficientes de Lagrange. Tá? Então, para cada ponto, né, para cada ponto que eu tenho, eu vou ter um coeficiente de Lagrange diferente. Tá? Então, basicamente, nós temos que o y0 ele vai ser multiplicado pelo coeficiente de Lagrange 0, o y1 pelo coeficiente de Lagrange 1, o y2 pelo coeficiente de Lagrange 2 e assim sucessivamente. E esses coeficientes de Lagrange são funções, tá? De variável x, certo? Então, o y01 são as imagens de cada ponto, né? E os L's são os coeficientes de Lagrange, tá? Agora, esses coeficientes de Lagrange, eles são obtidos por uma expressão chamada produtório. Tá? Ou seja, qualquer coeficiente de Lagrange é produzido, esse π maiúsculo, né? Ele representa para nós a ideia de produtório. O que é o produtório? Né? É a representação de uma multiplicação consecutiva. Tá? Muito parecido com o fatorial, mas o fatorial ele multiplica os valores anteriores de um termo, né? O produtório, ele dentro de uma expressão, ele vai realizar o produto dela, né? Somatório, soma, produtório, então, é o produto. Então, esse coeficiente de Lagrange, ele vai ser definido por x menos xj dividido por xk menos xj, né? O que é esse xj? Né? São todos os valores que nós temos de x, né? x0, x1, x2, x3, x4, x5 e assim por diante. Xk é o valor que nós vamos utilizar como referência para o nosso coeficiente de Lagrange, tá? L0, L1, L2. Tá? Então ele é obtido por x menos o xj dividido por xk menos o xj para j diferente de k. Ou seja, ele vai gerar essa expressão para nós aqui. X menos x0 vezes x menos x1, x menos x2, x menos até o último x menos o último valor de x, né, o x enésimo, dividido pelo x de k, ou seja, se eu estou trabalhando com a L1, vai ser x1, menos o x0, menos xk, menos o x1, menos o x2, menos até o x menos n, só não vai poder fazer, no caso, xk menos xk. Tá? Ou seja, se eu estou trabalhando com x1, não vou poder fazer x1 menos x1, que senão daria divisão por zero. Tá? Exemplo, para k igual a zero, né, nós teríamos que a nossa L0 ela vai ser dada então por x menos x1, note que não tem o x0, tá? Porque o j não vai poder ser zero, né, ele não pode ser igual a k, senão zeraria. Tá? Então x menos x1, x menos x2, x menos xn, dividido por x0 menos x1, olha lá, não tem o x0,
x0 menos x2, x0 menos x3 e assim sucessivamente. Tá? Para k igual a 1, nós teríamos então x menos o x0, x menos o x2, ou seja, pulou o x1, tá? X menos o x3, x menos o x4 e assim até o último valor de x dividido por x1, então note que mudou a referência, né? É o valor do x de k, então ele aparece do valor que será subtraído, né? Então x1 menos o x0, x1 menos o x2, note que não vai fazer x1 menos x1, tá? x1 menos o x3 e assim sucessivamente. Para k igual a 2, né? Ou seja, só L2, nós teríamos x menos x0, x menos x1, x menos x3, x menos x4 e assim sucessivamente, ou seja, pulava o x2, tá? Dividido por x2 menos x0, x2 menos x1, x2 menos x3 pularia o x2 menos o x2, tá? Então, o termo que está sendo em análise, você o pula, tá? Então, o polinômio de Lagrange ele pode ser obtido por essa expressão que a gente vai estar trabalhando na forma de tabela, que já está organizado, tá? Então, a interpolação de Lagrange, como vimos, né, é uma das maneiras de encontrar um polinômio triangulador em relação a um conjunto de pontos e através de resolução de sistema de equações. Outra maneira, né, é o teorema ou a forma de Lagrange, que a partir de vários pontos, de x1 até xn, né, com respectivos f de 1 até o f de n, é possível estimar o valor da f de x a partir de um valor x intermediário, ou seja, entre o primeiro e o último valor desse nosso conjunto. Tá? A relação de Lagrange ela é dada por, né? Então, f de x igual a L1 vezes f de x1 mais L2 vezes f de x2 mais a L3 vezes a f do x3, onde L1 são os coeficientes de Lagrange e são calculados da seguinte maneira, né? Então, L1, x menos x2 vezes x menos x3 vezes x menos x4, como a gente viu. Aqui nós temos até a L4, né, sendo representada. E assim sucessivamente, para caso nós temos muitos pontos, né? Por exemplo, se eu tenho 3 pontos, eu vou ter L1, L2, L3. Se eu tenho 5 pontos, eu vou ter L1, L2, L3, L4 e L5, né? Uma respectiva para cada ponto, já que eu vou ter uma imagem, né, para cada um deles. Uma observação é arredondar o coeficiente com 4 casas decimais, tá? Para que a gente tenha uma aproximação de forma legal. Tá? Exemplo, considere a relação entre tempo e temperatura. Né? Nós temos aqui então tempo de 1 segundo, a temperatura é 17, tempo de 10 segundos, a temperatura é de 50, tempo de 20 segundos, a temperatura é 90. Tá? Então note que de 1 para 10 a gente tem um intervalo de 9, e de 10 para 20 nós temos um intervalo de 10. Né? Já não dá para aplicar a quadrática. Tá? Teríamos que aplicar aí a expressão quadrática que a gente viu anteriormente. Né? Então nós teríamos aqui x sendo o tempo e o f de x sendo a nossa temperatura, e a gente quer estimar a temperatura para 15 minutos. Na verdade aqui não é minutos, tá, gente? É segundos. Tá? Estimar para 15 segundos. Tá? Minuto seria uma extrapolação, né? E muito extrapolada ainda. Bom, como nós vamos proceder? Né? Eu posso tentar utilizar o polinômio de Lagrange. Como ficaria o polinômio de Lagrange? Ele seria um polinômio do segundo grau de variável x. Tá? Depois a gente vai lá para a tabela. Tá? Polinômio do segundo grau de variável x, onde nós teríamos então a L0 vezes, deixa eu só dar uma olhada aqui ele chama de L1, né? L0 vezes a f do x0 mais a L1 vezes a f de x1 mais a L2 vezes a f do x2. Tá? Os valores dessas f's nós já o temos, né?
Nós temos nesse caso que o nosso polinômio interpolador de segunda ordem, ele seria dado por, né, f do x0 é 17, então nós teríamos aqui 17 vezes a L0 mais 50 vezes a L1 mais 90 vezes a L2, tá? Então a gente precisa calcular o valor dessas L's, né? Então a nossa L0, né? Como que ficaria essa L0? Vou colocar aqui L0 em função da variável x, né? Ela ficaria sendo x menos x1, então não vai ser x0, vezes x menos x2. Professor, vai ter mais termos? Não, porque a gente tem x0, x1 e x2, tá? Dividido pelo x0 menos o x1 vezes o x0 menos o x2, tá? A gente vai ter essa expressão. Deixa eu até aumentar aqui o slide, que provavelmente eu não deixei, realmente. Pronto, tá? L de x0, né? Note que nós temos aqui então todos os valores, né? Ou a expressão de todos os valores, tá? Neste caso, nós teríamos aqui que o nosso desejo é para 15, então a gente estaria calculando a L0 de 15 segundos. E essa L0 de 15 segundos vai ser dada então por, o nosso 15 é o x, então teríamos 15 menos o valor do x1, que é 10, vezes o valor de x, que é 15, menos o x2, que é 20, dividido por x0, que é 1, menos o x1, que é 10, vezes 1 menos o x2, que é 20. E nós teríamos daqui, então, 5 vezes menos 5, o que geraria menos 25 na parte de cima, dividido por menos 9 vezes menos 19, né? E daria menos 171. Esse é o valor, então, da nossa L0 para o 15, né? Então, nós teríamos aqui 25 dividido por 171, usando 4 casas decimais, né? 0,1462, certo? Precisamos ainda da L1 e da L2, né? Faremos aqui, então, L1 para a variável x, ela vai ser dada, então, por x menos o x0 vezes x menos o x2. Tá? Então, eu pulo o 1 que eu estou trabalhando. Dividindo por x1 menos o x0 vezes o x1 menos o x2. Tá? Nós teremos, neste caso, que nós estamos calculando a L1 para 15 segundos. E nós teremos aqui, então, 15 menos o nosso x0, que é 1, vezes 15 menos o nosso x2, que é 20, dividido por x1, que é 10, menos 1, vezes 10 menos 20. Nós teremos, então, 9 menos 5, que vai dar menos 45, dividido por 9
vezes 10, que é menos 10, que é menos 90. Que vai dar meio, né? Então, a nossa L1 para 15, ela vai ser igual a meio. Exatamente meio. E a gente precisa da nosso terceiro coeficiente, que é a L2 para 15. Né? L2 para 15 vai ser dado, então, por x menos x0 vezes x menos x1 dividido por x2 menos x0 vezes x2 menos x1. Estamos fazendo para 15, né? Então a L2 para 15, eu já tinha colocado ali anteriormente, mas aqui é só para x, né? A gente ainda não calculou. Teremos 15 menos 1 vezes 15 menos 10 dividido por 20 menos 1 vezes 20 menos 10. Teremos então 14 vezes 5, 70, dividido por 19 vezes 10, que é 190. Não quer dizer que o coeficiente de Lagrange da segunda, né, L2, da terceira no caso, para 15, vai ser igual a 70 dividido por 190, 70 dividido por 190, 0,36, 3684. Tá? Então quer dizer que o nosso polinômio de segunda ordem para 15, que é a interpolação que ele pede, vai ser dado por, né, 17 vezes a L0, então nós teremos aqui 17 vezes a L0 para 15, né, é 0,1462, mais a L1, que é 0, na realidade, mais 50 vezes a L1, então 50 vezes 0,5, mais 90 vezes a L2, que é 0,3684. Tá? Então teríamos aqui que o polinômio de segunda ordem para 15, né, pela interpolação polinomial de Lagrange, vai ser 17 vezes 0,1462 mais 50 vezes 0,5 mais 90 vezes 0,3684, o que resulta para a gente no valor de 60,6414. Isso está em graus Celsius. Tá? Podemos observar se faz relação, né? 15 está, né, entre 10 e 20, está então entre 50 e 90, faz sentido ser 60,6414 o valor dessa temperatura. Tá? Então, no caso, esse é o método de Lagrange. Ele é um pouco desgastante fazer na mão? Sim, ainda mais se você tiver muitos pontos. Né? Agora, a gente já trouxe para vocês, né, no caso, uma tabela. Né? Então você tem Lagrange para 3 pontos, Lagrange para 4 pontos, Lagrange para 5 pontos. Tá? Então nós temos ali no nosso caso o ponto x1,
10 e 20. As temperaturas de 17, 50 e 90. Tá? Note que ele não calculou ainda, a gente vai calcular para x igual a 15. Tá? Deu uma divergência aqui, uma diferença um pouco, deixa eu dar uma olhada aqui. Ó. O primeiro valor ele bateu, o segundo valor eu devo ter errado em alguma coisinha, o terceiro valor ele bateu também. Deixa eu só verificar aqui então na minha conta o L2. Né? Aqui ficou 14... peraí, aqui é 14 vezes 5, né? 14 vezes menos 5. Ali não é 45. Né? Aqui é 70 negativo. 70. E 70 dividido por 90 vai dar 0,777777. Teve um errinho na resolução ali. Então, coeficiente L1, 0,7778. Vai influenciar claramente aqui. Zero ponto 7778. Nós teremos então 17 vezes 0,1462 mais 50 vezes 0,7778 mais 90 vezes 0,3684. 74,5314. Tá? E aqui é positivo, aqui é negativo. Aqui é negativo. Vocês percebem que um detalhezinho que você erra já faz toda a diferença, né? Um sinal. Né? Então, menos 17 vezes 0,1462 mais 50 vezes 0,7778 mais 90 vezes 0,3684. Então, a gente tem aqui 69,5606. Tá? Mas importante, a tabelinha ela faz para nós, inclusive calculando, né, os valores, tá, de L1, L2 e L3. Tá? Vamos ver se a gente faz mais um exemplo. Tá? Polinômio interpolador de Lagrange, dada a tabela de pontos, acha o polinômio interpolador através da forma de Lagrange após estime P1. Né? Então o polinômio ele vai ser dado 3 pontos, né? Um polinômio de ordem 2. De x, ele vai ser dado, vamos usar a notação da tabela, tá? Ela vai ser dada, então, por L1 vezes a f de x1, pode ser L0, f de x0, tá, gente? Isso é indiferente de chamar o primeiro ponto como 0 ou como 1, né? L2 vezes a f do x2 mais a L3 vezes a f do x3. Tá? Nesse caso, nós teríamos o polinômio de ordem 2. Para este conjunto, ele seria então 4 vezes a L1 mais uma vez a L2 menos uma vez a L3. Tá? Daí depende do valor da L e a L depende do valor de x que a gente quer interpolar. No caso, precisa-se do valor para 1. Tá? Então, nesse caso, nós teríamos aqui para 1, vamos pegar os pontos, menos 1
0 e 2 para 4, 1, menos 1, para x igual a 1, nós temos então que os valores de cada uma das L são menos 0,333, vamos deixar aqui somente com 4 casos, né? Então nós teremos aqui 4 vezes negativo, né? Menos 0,333 mais a L2 é 1, menos uma vez a L3, que é 0,333, tá? O que vai gerar então que o valor desta interpolação vai ser dado por menos 0,6667 aproximadamente, tá? Então, para o valor de 1, ele está na região negativa, tá? Bem tranquilo também utilizando a tabelinha, tá? Para fazer essa interpolação de Lagrange, tá? E aqui temos 2 exercícios aí para vocês treinarem neste pré-aula, tá, gente? Então, ao invés de eu colocar uma atividade do pré-aula, eu deixo esses 2 exercícios, tá, para vocês estarem tentando fazer utilizando o polinômio de Lagrange, tá? Depois aqui a gente tem mais alguns exercícios, né, que é para o treino de forma geral de interpolações, tá? Depois eu trago a resolução de alguns deles, né? Temos o gabarito, inclusive, tá? Mas esses 2 aqui eu deixo, então, como atividade do pré-aula, tá? Assim vocês não precisam correr atrás de uma outra atividade, ela já está embutida nas notas da disciplina, certo? Grande abraço, aguardo vocês para a gente começar a falar, então, da questão de ajustes lineares. Fui!